Uma mistura líquida de benzeno e tolueno deve ser destilada a 101,3 kPa. A alimentação, que entra na coluna de pratos a 100 kmol por hora e 51,4 graus Celsius, contém 45 mol% de benzeno e 55 mol% de tolueno. O destilado deve sair com 95 mol% de benzeno e 5 mol% de tolueno, enquanto o produto de fundo deve conter 10 mol% de benzeno e 90 mol% de tolueno. A razão de refluxo é 4:1. São conhecidas as entalpias de vaporização média do benzeno, a entalpia de vaporização média do tolueno, o calor específico médio do benzeno, o calor específico médio do tolueno, o ponto de ebulição do benzeno e o ponto de ebulição do tolueno. Determine o número de estágios teóricos requeridos. E são fornecidos no problema os dados de equilíbrio composição-composição. Então aqui temos os dados do problema e uma representação esquemática da coluna. É uma coluna de pratos que opera a 101,3 kPa, ou 1 atm. Chamaremos de componente A o componente mais volátil, que é o benzeno. Consequentemente, o tolueno será o componente B. A alimentação entra a 51,4 graus Celsius, a uma vazão de 100 kmol por hora e 45 mol% de benzeno. O problema fornece os calores específicos do benzeno e do tolueno puros. Então, iremos representar o calor específico por CPL, para indicar que é para o componente líquido, e incluiremos o subíndice do respectivo componente. Também são fornecidos os calores latentes de vaporização para os componentes puros, HFG, e as temperaturas de ebulição também dos componentes puros. Além disso, é dada aqui uma razão de refluxo de 4:1. Quer dizer que para cada quilomol de destilado que é retirado da coluna, retorna como refluxo 4 kmols. Portanto, o R vai ser igual a 4. Observe que a alimentação entra na coluna a 51,4 graus Celsius. Essa é uma mistura com 45 mol% de benzeno e 55 mol% de tolueno. Então, temos dois componentes com pontos de ebulição diferentes. Como a alimentação é uma mistura de benzeno e tolueno, e ela se encontra como um líquido, então a temperatura de ponto de bolha, que é a temperatura de ebulição dessa mistura, será um valor entre 80,1 e 110,6 graus Celsius. Se a alimentação está a uma temperatura mais baixa que a menor temperatura do componente mais volátil, concluímos que a alimentação se encontra na condição de líquido subresfriado. Para determinar o número de estágios, que é o que pede o problema, podemos utilizar o método gráfico de Mac-Tiptile, onde precisaremos traçar as linhas de operação da alimentação, da retificação e do esgotamento. Vamos iniciar, então, pela análise da linha de operação da alimentação. A inclinação dessa linha depende diretamente da condição térmica da alimentação, que pode ser traduzida pelo parâmetro Q. A alimentação é um líquido subresfriado, então, ao entrar na coluna, a corrente F interage com a corrente de líquido que chega no prato e que está saturado na temperatura de ponto de bolha, ao mesmo tempo que interage com a corrente de vapor que chega no prato. Essa corrente de vapor também está saturado, mas na temperatura de ponto de orvalho. Então, por ser um líquido, a corrente F se agrega a essa corrente de líquido que chega no prato, mas como a temperatura da alimentação está abaixo da temperatura de saturação, é um líquido subresfriado, ela provoca a condensação de uma quantidade C de vapor. Então, por isso, o valor de Q será maior do que 1. Dependendo do tipo de dado que temos disponível, para a condição da alimentação como líquido subresfriado, existem diferentes formas para calcularmos o valor de Q. Então, essas 4 equações podem ser usadas. Com o que temos de informações, acaba sendo mais prático optar por qualquer uma das duas últimas. Mas, independentemente da escolha, precisaremos estimar o calor específico médio, Cp do líquido, e a temperatura de ponto de bolha que constitui a alimentação, já que a entalpia do líquido HL é dependente dessas duas variáveis. Então, da mesma forma que a entalpia da alimentação HF depende do calor específico médio da corrente F e da temperatura da alimentação. Além disso, precisaremos determinar a entalpia média de vaporização da alimentação. Os valores de entalpia de vaporização que foram fornecidos no problema são para os componentes puros. Nós temos uma mistura desses dois componentes, então precisamos determinar a entalpia média. Como a alimentação é uma mistura composta por 45 mol% de benzeno e 55 mol% de tolueno, tanto o calor específico médio quanto a entalpia média de vaporização da alimentação devem refletir essa composição. Por conta disso, podemos usar uma média ponderada. Multiplicamos a fração molar de cada componente pelo respectivo valor da propriedade, Cp ou HFG, e depois somamos os resultados.
Com isso, obtemos um valor de CP médio de aproximadamente 154,4 kJ por kmol Kelvin e uma entalpia média de vaporização de 32.470 kJ por kmol. Só que para a temperatura de ponto de bolha, a opção em usar a média ponderada não é válida, porque a relação entre a composição de uma mistura e a sua temperatura de ponto de bolha não é linear, como ocorre para o calor específico e para a entalpia de vaporização. Tanto é verdade que, num diagrama de equilíbrio líquido-vapor, as linhas de ponto de bolha e de ponto de orvalho são curvas. Se o problema tivesse fornecido dados de equilíbrio em função da temperatura, poderíamos ajustar uma equação polinomial aos dados de temperatura versus x, que é a composição do líquido, e então poderíamos calcular a temperatura de ponto de bolha diretamente substituindo x igual a 0,45, que é a composição da alimentação em benzeno, nessa equação. Essa seria a opção mais precisa. No entanto, os dados de equilíbrio fornecidos estão apenas em termos de composições, x e y. Não temos informações de temperatura. Então, diante disso, vamos adotar uma abordagem alternativa. Se considerarmos o sistema benzeno-tolueno como uma mistura ideal, podemos estimar a temperatura de bolha relacionando a lei de Raoult com a famosa equação de Antoine. Então, pela lei de Raoult, a pressão total de uma mistura é dada pela soma das pressões parciais dos componentes. Mas a pressão parcial de um componente pode ser estimada pelo produto da pressão de saturação do componente puro com a respectiva fração molar do componente na mistura, XA vezes PaSat mais XB vezes PbSat, que seria a pressão de saturação. Como conhecemos a composição da alimentação, fica faltando apenas determinar as pressões de saturação dos componentes puros. Sabemos que a coluna opera numa pressão de 101,3 kPa. Portanto, a soma desses dois termos da equação deve totalizar os 101,3 kPa. Mas para encontrar esses valores, para encontrar essas pressões, vamos precisar antes determinar a temperatura na qual essa equação é satisfeita para a composição da alimentação. Como as pressões de saturação de cada componente variam com a temperatura, existirá um único valor de temperatura que satisfaz a equação, que é justamente a temperatura de ponto de bolha que estamos tentando encontrar. Só que aqui temos um impasse. A pressão de saturação de cada componente depende da temperatura, e é justamente a temperatura que queremos determinar. Ou seja, temos uma equação onde a variável que buscamos, que é a temperatura de ponto de bolha, está embutida na expressão das pressões de saturação, que só podem ser calculadas depois que tivermos um valor para a própria temperatura. Então, como vamos determinar PaSat e PbSat se não conhecemos a temperatura? Vamos precisar recorrer a um método de tentativa e erro. Nós vamos supor um valor para a temperatura de ponto de bolha, calcular a pressão de saturação para o componente A e para o componente B, faremos isso com a equação de Antoine, e verificar se a soma ponderada dessas pressões converge com a pressão total de 101,3 kPa. Se não convergir, ajustamos uma nova temperatura, TPB, e repetimos o processo até encontrar a temperatura que satisfaz o equilíbrio. E essa será a nossa temperatura de ponto de bolha. A continuidade da resolução está na parte 2.